Olá, minhas saudações a todos. Gostaria de trazer aqui um tema que muito tem me feito refletir, até porque eu já estive neste lugar, eu já passei por esse momento de me colocar no lugar de vítima, onde todos eram os algozes, né? E eu a vítima da situação, por momentos difíceis que passei, por situações difíceis que tive que enfrentar, solidão tantas vezes. E precisei ser forte, forte o suficiente para suportar aqueles momentos. E eu comecei a refletir, sabe, esses dias sobre isso. E comecei a imaginar quais as razões, né, pelas quais eu me vitimizava. Por quê? Foi pelo que as pessoas fizeram comigo? Na verdade, não. A verdade foi a forma como eu me enxergava, a forma como eu me via, a forma como eu me sentia diante delas. Isso, sim, foi o que de fato refletiu em me vitimizar. De repente elas não foram tão boas assim comigo. E por causa disso, eu me coloquei abaixo, né, delas, acreditando que estava de fato abaixo, de que não era merecedora do carinho, da atenção, que não era merecedora de ser vista, né? E eu comecei a refletir por esses dias, inclusive, e comecei a perceber que o problema não era o que as pessoas faziam comigo, era como eu recebia o que elas faziam, era como eu interpretava o que elas diziam. Isso sim, aí era que estava toda a raiz do problema. Não era no fato do que elas faziam, do que elas diziam em si. E hoje eu consigo enxergar isso com clareza, coisa que na época eu não via. Eu só era coitadinha, eu só era vítima, eu só era pobre coitada e sofredora, sabe? Que todo mundo deixava de lado, que ninguém gostava, que ninguém via com bons olhos, não porque eu fizesse nada de errado, ou porque eu me comportasse de uma maneira não esperada por elas, mas porque simplesmente me deixavam de lado e eu me sentia rejeitada, eu me sentia excluída do grupo familiar, dos amigos, né, dos colegas de escola. Ainda que eu fosse bem vista por eles, ainda que eu fosse alguém que não que as pessoas não quisessem estar por perto, pelo contrário, as pessoas queriam estar por perto, mas eu não me via como alguém importante. Esse era o grande problema e foi durante muitos anos o grande problema, porque eu não me via, eu não me enxergava. E eu ficava colocando nas pessoas que elas não me viam, elas não me enxergavam, quando de fato era eu. Então, a vitimização, ela acontece
quando a gente não se percebe quem de fato somos. A vitimização, ela acontece quando a gente olha para dentro e não se vê. É como se houvesse um vazio muito grande, sabe? E nada nem ninguém é capaz de preencher esse lugar. Então, por algum tempo eu vivi dessa maneira. Por algum tempo eu me vi. E através de conversa, de reflexão, eu comecei a perceber que não era o que as pessoas faziam. Que a importância do que elas faziam era o mínimo, sabe? Mas era assim como eu me via, como eu me colocava, como eu me apresentava. Isso sim é que trazia uma vitimização para mim. Mas quando eu passei a me ver, a me olhar, a me enxergar, a compreender quem de fato eu era e sou, aí tudo mudou. Aí eu consegui sair desse lugar. Aí eu consegui dizer não para a vítima que eu tinha construído. E consegui tirá-la dali. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Nunca é fácil a gente desconstruir aquilo que por anos, por eras e décadas, né, a gente teve como certo, teve como real, teve como verdadeiro para nós. Porque a gente só sabia sobre aquilo, a gente não sabia que existia algo diferente. E quando a gente percebe que existe, aí a gente consegue ver, aí a gente consegue ir além daquilo que a gente percebe e ver que existe mais, algo mais para ser vivido, para ser visto. Então a vitimização não é sobre o que fazem com você. A vitimização é sobre o que você faz com você mesmo. Essa é a realidade. Essa é a pura verdade do que é você se colocar no lugar de vítima. Porque você não é inocente sobre nada. Você não é vítima sobre nada. As pessoas, elas te dão aquilo que você dá a elas. E antes de dar a elas, você dá a si mesmo. Porque antes de olhar para o outro, a gente tem que olhar para nós. Por que será que essa pessoa está agindo assim comigo? Por quê? Será que eu fiz algo? Será que o meu comportamento provocou isso? Essa ação ou essa reação nela? Então é necessário a gente olhar isso. Porque ninguém é coitadinho. Cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade sobre tudo que fazemos, pensamos, sentimos, vivenciamos. Não podemos colocar isso nas costas de ninguém. O que é nosso tem que ser assumido por nós. Então, se vitimizar é não se perceber como de fato se é. Se vitimizar é colocar a outra pessoa onde você deveria estar. Tenha a consciência de que você é responsável por seus atos e que as consequências vão vir. E aquilo que o outro faz por você, muitas vezes é uma consequência de atos que você fez para com ele.
Então se autorresponsabilize por cada ato. Não culpe ninguém pelo que você está passando, sentindo, vivendo, porque ninguém é culpado de nada. Nem mesmo você. Nem mesmo você deve se culpar. Você deve sim procurar a direção, procurar o foco, procurar entender as razões de estar ali, de passar por tal situação, mas não colocar ninguém como responsável por aquilo, seja uma dor, seja uma situação realmente difícil financeiramente falando, seja um sentimento de abandono, de rejeição. Será que você não provocou isso? Será que o que você está passando, vivendo, não foi algo que você tornou possível que acontecesse? Então, precisamos repensar cada gesto nosso, cada atitude nossa, antes de apontar o dedo para o outro e dizer: foi ele, é por ele, é por causa dele que eu estou assim. Não, você está assim por causa de você, que você quis estar assim. Abra os olhos e veja, olhe para si. Lembre do que você fez. Lembre do que você deixou de fazer. Aí você vai ter a consciência de que aquilo que você está passando pode ser sim devido a uma consequência daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer. As atitudes, elas mostram o caminho que a gente está seguindo, o direcionamento que a gente segue dia a dia depende disso, das nossas ações e atitudes. Então, seja responsável por cada ação, por cada atitude. E é isso que importa de fato. A sua responsabilidade. Veja, reveja e siga. Siga mais consciente. Porque antes de apontar o dedo para os outros, tem 3 apontados para você. Pense nisso. Reflita e siga. Até mais, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima conversação aqui. Fiquem todos em paz.